Queridos irmãos, nós hoje celebramos a grande festa de Páscoa. É um momento muito especial para todo mundo, por assim dizer, tanto os judeus quanto cristãos. O mundo ocidental hoje celebra a Páscoa, tanto entre católicos quanto evangélicos. É um dia memorável. A Páscoa, ela traz para nós muitos ensinamentos e de muitos propósitos que nós podemos pensar deste evento tão importante que aconteceu na história. Nós podemos pensar um muito relevante dos seus propósitos, e é trazer liberdade. E nessa noite eu quero falar sobre vocês sobre ser livre. Sejam livres. Há muitas pessoas cativas, há muitas pessoas presas em muitas coisas. Presas em temores, presas em dinheiro, presas neste mundo, presas em hábitos ruins, presas pelo poder do pecado, muitas pessoas presas às vaidades do mundo. Tem muitas pessoas que estão presas, são escravas do diabo. E eu quero que você entenda que através dessa Páscoa, através de Cristo, através da mensagem de Deus, você pode entender e você pode compreender que você é livre. E que você pode viver de maneira livre diante de todas essas situações que estamos vivendo, diante de todos os desafios que o caráter pode nos trazer, que o diabo pode nos trazer, que o mundo pode nos trazer. A Páscoa, ela tem a sua origem na história dos hebreus. No Antigo Testamento, quando nós lemos a história de José do Egito, que ele foi para o Egito vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, e a caravana o levou e o vendeu como escravo na terra do Egito. Lá ele encontrou morada. E quando veio a grande seca, a grande tragédia econômica e social da sua época, ele então, instruído por Deus, fez com que o alimento fosse guardado, o mantimento fosse guardado, e através dessa provisão, o mundo inteiro pudesse ser sustentado, o mundo inteiro pudesse ser alimentado no tempo em que a seca e a fome era muito aguda, era muito grande. E é interessante que aqueles irmãos que o venderam como escravo, eles também passaram fome, eles também passaram necessidade. E quando eles foram ao Egito, que era o único lugar do mundo onde havia alimento, onde havia provisão, quando eles foram para o Egito buscar então o alimento, então, depois de algumas situações e cenas que a gente pode contemplar ali a partir do capítulo 39, 40, 41 de Gênesis, a gente vê uma reconciliação dos seus irmãos com José do Egito, e vemos que José do Egito convida toda a sua família para ficar no Egito, na terra de Gósen, porque a fome era extrema e não havia lugar bom para viver, mas havia uma terra muito boa ao norte do Egito, que se chamava Gósen. A família dele, então, faz uma peregrinação e todos descem ao Egito. Os hebreus ali crescem e se multiplicam bastante. E enquanto José está como no cargo ali de primeiro-ministro, de governador do Egito, os hebreus são bem tratados. Pouco depois da sua morte, continuam sendo bem tratados. Mas a Escritura diz que vem um faraó, um governante sobre Egito, que não conhecia José. Não conhecia, não é uma questão de ignorância, é uma questão de desprezar, de não respeitar, de não fazer caso. É como naquele texto em que Jesus fala, no último dia, muitos virão a mim e dirão, Senhor, em teu nome fizemos sinais, em teu nome fizemos prodígios, pregamos, curamos, expulsamos demônios. Jesus vos dirá, apartai-vos de mim, não vos conheço. É o mesmo termo. Então, subiu um faraó que desprezava o que José tinha feito e a história de que Deus tinha operado através dele em favor do próprio Egito. E faraó, então, começa a oprimir os hebreus. E oprime porque tem medo deles. É uma nação que cresceu e prosperou muito no Egito. De um pequeno povo, agora um grandioso povo. Então, os oprime, mantém escravidão, e uma escravidão longa, angustiante, sofrível e muito dolorosa. Então Deus, através de Moisés, depois de muitos anos de escravidão, Deus escolhe e chama Moisés para libertar o seu povo, para arrancá-los dessa terra de sofrimento. Lá no início do livro de Êxodo, Deus fala para Moisés,
Eis que eu tenho ouvido atentamente o sofrimento do meu povo e visto as suas dores. E tenho conhecido o seu sofrimento. Eu não tenho ignorado como o faraó ignorou José. Eu tenho visto, eu tenho sofrido, eu tenho conhecido, eu tenho participado. Eu não tenho fechado os olhos para tudo isso. E Deus, então, através de Moisés, envia-o para que ele venha pedir para que Faraó liberte o seu povo. Faraó, endurecido e arrogante, duro de coração, ele disse que não iria libertar o povo de Israel, os hebreus. Então Deus castiga Faraó e toda a sua nação com 10 pragas. A 10ª, especialmente falando, é a morte dos primogênitos. E nesse dia da morte dos primogênitos é quando se estabelece o feriado ou o dia de Páscoa. Através do sangue nos umbrais da porta, através de uma cerimônia, comendo ervas amargas para se lembrar do cativeiro do Egito, do cativeiro da escravidão. Deus traz para eles essa cerimônia, esse evento, e através então da 10ª praga, quando todos os primogênitos do Egito morrem, inclusive o filho do faraó morre, Faraó, indignado com tudo isso e cansado e farto de toda a miséria, das pragas, de todo o sofrimento, de todo o castigo e do grande poder do Deus dos hebreus, ele dá então o braço a torcer e permite que o povo seja livre. Livre da escravidão, livre da opressão, livre para adorar a Deus, livre para viverem a sua vida sem agora as leis, as regras que o Império Egípcio colocava sobre eles. Eles então se tornaram livres. A Páscoa surge através desse evento maravilhoso, um evento singular na história, uma atuação poderosíssima de Deus em toda a história, aonde Deus, com sinais, prodígios, com mão forte, com braço estendido, livra e liberta o seu povo de um poder enorme, de um poder grandioso, que era o poder do Egito. Era uma nação muito forte, forte economicamente falando, forte belicamente falando. Bélico significa com relação a exércitos, com relação a armas, com relação aos soldados. Era uma nação realmente muito poderosa e Deus os libertou de tudo isso. Deus os libertou desse cativeiro. Não há quem pudesse contra Deus, não havia no santuário egípcio um Deus que fosse tão poderoso quanto o Deus de Israel. Não havia exército tão poderoso quanto o Deus de Israel. Não haveria sabedoria nem trono tão grandioso quanto aquele que Deus estava se manifestando. Ninguém pôde contra Deus. E Deus os libertou. E nós temos também, agora, a Páscoa que nós comemoramos, a questão da ressurreição de Cristo. Porque Cristo ressuscitou exatamente no mesmo evento. E a ressurreição de Cristo também, ela é uma grande vitória. É uma vitória contra o diabo, é uma vitória contra o mundo, é uma vitória contra o pecado. E esse triunfo de Jesus, ele é manifestado na sua ressurreição, quando ele levanta dentre os mortos e ressuscita. A ressurreição de Cristo é um fato que hoje em dia é absolutamente contrário àquilo que as ciências, ou que os ímpios, ou que o ateísmo pretende estabelecer, uma vida após a morte. Ele não foi reanimado, ele não foi alguém que passou mal e foi reanimado, não. Ele foi alguém que morreu e ressuscitou. E ele ressuscitou ao 3º dia para que nós pudéssemos, através da ressurreição dele, sermos livres. Livres definitivamente da condenação eterna, livres do poder do diabo, livres do poder do pecado. Como Paulo vai dizer em Romanos, agora não domine mais o pecado em vocês, que foram salvos e remidos por Jesus Cristo. A Páscoa trata sobre isso. A Páscoa trata sobre a liberdade. A Páscoa trata sobre o poder de Deus atuando sobre os impérios, atuando sobre o mundo, atuando sobre as forças espirituais, atuando sobre o diabo, atuando sobre a morte, para nos fazer livres. Livres de todas essas angústias, livres de todos esses poderes, livres de todos esses espíritos, livres de todo esse mundo. Eu e você somos livres. Eu e você somos livres em Cristo Jesus. Mas se somos livres, como a Escritura assim nos traz e assim a comemoramos, e talvez você não tenha comemorado a Páscoa dessa maneira,
Talvez você tenha comemorado a Páscoa apenas como um dia cristão, sem muita razão, ou talvez apenas a questão da ressurreição de Cristo, mas sem entender o propósito da ressurreição de Cristo na sua vida, na nossa vida, no nosso dia a dia. E o grande propósito é nos trazer essa liberdade. Somos livres, somos libertos, e nós devemos viver com essa liberdade. Viver com essa liberdade que Cristo obteve para nós, que Deus manifestou de maneira tão potente, tão absoluta e tão soberana através das suas pragas no Antigo Testamento. E você? Eu pergunto para você, você é livre? Será que você é livre? Um conceito, talvez você pode dizer, não, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Dória não manda em mim, não. Dória, ou o governo, ou a quarentena, eu faço o que eu quero, e se eu quiser eu vou levantar agora e vou embora, e eu dou volta mesmo, e eu como na rua, e eu vou dormir na rua. Eu gasto meu dinheiro como eu quero, eu falo o que eu quero, na hora que eu desejo, eu abro a minha boca, eu falo mesmo, eu falo o que vem na minha cabeça, ninguém me segura, ninguém me controla, eu faço o que eu quero, eu sou livre. Talvez você pode dizer, pastor não controla a minha vida, não. Prestar conta para pastor, prestar conta para discipulador, prestar conta para igrejas? De jeito nenhum. Eu faço o que eu quero, eu sou livre. Não tem pastor que dirige a minha vida, não tem igreja que coloca o que ordena, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é justo, o que eu acho que é correto. Eu sou livre, ponto final, ninguém me controla. Talvez você pode até ser uma esposa que fala assim, não, eu sou livre. Não, esse negócio de marido mandar em mim? Absurdo, coisa absurda. Eu sou livre, entendeu? Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Ou um filho também pode pensar dessa mesma maneira e dizer, não, eu sou livre, meu pai manda em mim, não. Se eu quiser fazer tatuagem, eu faço. Se eu quiser namorar, eu namoro quem eu quiser. Se eu quiser gastar o meu dinheiro do jeito que eu quiser, eu vou e gasto. Não, meu pai e minha mãe não mandam em mim, não. Eu sou livre. E eu tenho uma notícia para você que pensa desta maneira. Tenho uma notícia muito, muito triste para você que pensa dessa maneira. E a verdade, e a notícia que eu tenho a você é: você não é livre. Não é livre. Isso que você acha que é liberdade é apenas uma rebeldia. Isso que você acha que é liberdade é apenas um engano. Isso que você acha que é liberdade é apenas uma ilusão, uma rebeldia, um ímpeto de ir contra aquilo que pode te fazer muito bem. O que é ser livre? O que é ser livre? Ser livre é você poder viver segundo o propósito que você foi criado. Alguém poderia dizer, não, eu sou livre, eu uso o meu corpo do jeito que eu quiser, eu aborto. É livre? Não é livre. Eu sou livre, eu uso o meu corpo do jeito que quiser, eu vou ter relacionamento com o sexo que eu quiser. Eu sou homem, eu posso ter relacionamento com outro homem, ninguém vai me impedir. Eu sou mulher, vou ter relacionamento com outra mulher, ninguém vai me impedir. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu faço o que eu quero. E não está sendo livre. Na verdade, está sendo escravo. Está sendo escravo do pecado. Está sendo escravo do mundo. Está sendo escravo do diabo. Porque não consegue fazer aquilo pelo qual foi criado para ser feito. Não consegue viver a verdadeira paz, a verdadeira alegria pela qual Deus estabeleceu. Está vivendo de uma maneira tão longe da liberdade e sendo escravo de prazeres, de pecados, de luxúria, sendo escravo de mentiras e de ordenanças ou de notícias ou de informações do mundo. Sendo escravo de medos, mas não está sendo livre. Não está sendo livre. Esses temores todos têm feito com que essas pessoas se tornem todas escravas, se tornem todas aprisionadas nos seus pecados. E por causa disso, vivem tão mal. Por causa disso, vivem de maneira tão ruim, de maneira tão angustiante. Por isso que viver neste mundo é tanto sofrimento. Por isso que viver neste mundo é tão ruim. Por isso que viver neste mundo é tão doloroso. Por isso que viver neste mundo tem sido um caos tão grande. Por quê? Porque quando você não é livre, quando você é escravo do pecado,
O salário do pecado é muito ruim. Quando você é escravo do diabo, o salário é muito ruim. Quando você é escravo do mundo, é muito ruim. E eu vou mostrar para vocês um pouco de como é ser escravo destas coisas. Como é ser escravo e ter essa falsa sensação de liberdade. Eu tenho ficado indignado. Tenho ficado, sim, talvez o termo mais real, mais próximo, mais cru, mais nu diante das situações todas seja enojado. Eu estou verdadeiramente enojado desse mundo. Estou com nojo do mundo. Nojo das mentiras do mundo. É ruim. É ruim ver como o mundo se tornou perverso. É ruim ver diante de uma pandemia como essa, como as pessoas estão perversas, como as pessoas estão malignas. Só fazer um pause aqui, amor. Eles estão fazendo muito barulho. Vamos voltar. É enojante ver como o mundo está se tornando ruim dessa maneira. Como o mundo está se tornando perverso. Sabe, você vê nos noticiários um desejo enorme de criar caos. De criar caos. De criar loucura, de criar espanto, medo nas pessoas. Você sabia que hoje completa o 4º dia em que o número de mortes no Brasil tem diminuído? Você sabia disso? Nós já tivemos um número pequeno diário de mortes, comparando com outros lugares até. Mas você sabia que nós estamos no 4º dia, que nós deveríamos estar comemorando que os números de mortos estão diminuindo no Brasil? Desde quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, o número está diminuindo. Mas você não vê isso. Sabe por que você não vê isso? Porque o mundo não quer que você tenha paz. O mundo quer colocar medo em você. O mundo quer colocar terror em você e na sua família. O mundo quer o caos. Você sabe por que o mundo quer o caos? Porque o mundo quer destruir tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é firme, tudo aquilo que é seguro para preparar a vinda do anticristo. Ele quer tocar o terror mesmo. Ele quer destruir, ele quer trazer de fato angústia, sofrimento, medo, insegurança em nossos corações, para que nós não tenhamos a paz que Cristo oferece a todos nós. Ele quer colocar medo em você. Ele quer dizer que não vai dar certo. Ele quer dizer que você vai ir para a ruína. Ele quer dizer que você vai morrer. Ele quer dizer que o pânico vai ser a regra. E o mundo, então, ele hostiliza. O mundo, ele quer trazer sobre nós uma opressão enorme e mentiras sobre mentiras com relação ao que é um bom casamento, o que é uma boa família. Hoje em dia, ter um bom casamento, segundo o mundo, é você ter uma união sem casar de maneira formal, uma união de um relacionamento pouco duradouro, que você larga quando quer e apenas aproveita as delícias de um momento com determinadas pessoas. Uma coisa horrorosa, uma coisa horrível. Um tipo de relacionamento onde o amor não é verdadeiro, onde o amor não é permanente, onde o amor não é sério, onde o compromisso ele não é real. Quem está preparado para dar sua vida pelo seu cônjuge? Isso é um absurdo. Ninguém casa hoje, ou por assim dizer, poucas pessoas casam hoje com a consciência de eu estou disposto a suportar tudo, a viver tudo, a renunciar tudo pelo meu cônjuge, para o bem do meu marido, para o bem da minha esposa. Eu estou disposto a dar a minha vida pelo meu cônjuge. Estou disposto a dar a minha vida pelo meu cônjuge. Não. A questão é assim, o caso, se der errado, eu largo. Eu não preciso disso. Eu não preciso suportar o sofrimento de um casamento. Eu não preciso suportar um marido que me hostiliza. Eu não preciso suportar uma esposa que não me respeita. Eu não preciso trabalhar e lutar por isso para ter um casamento verdadeiramente feliz. Eu mudo, eu troco, eu abandono, eu começo outro, eu vou atrás de outro. Mentiras. E aí, o que acontece? O que essas mentiras estão fazendo? Estão fazendo pessoas divorciarem, estão fazendo com que os cônjuges não se amem verdadeiramente, não lutem para ter um amor verdadeiro e nunca vivem de maneira plena, porque nunca chegam lá. Porque iludidos pelas mentiras do mundo, iludidos pelo engano do mundo, presos e aprisionados à moda, presos e aprisionados às vaidades do mundo, de ter um certo tipo de relacionamento indolor, sem sofrimento, sem custo, sem dificuldade, apenas ficam caçando os relacionamentos que vão dar apenas prazer, uma ilusão.
Quem disse que não vai ter problema nos relacionamentos? Quem disse que não vai ter problema nos casamentos? Quem disse que não vai ter momentos difíceis? Mas o mundo quer vender um relacionamento sem problemas, sem dores, sem desgostos, sem dificuldades, sem luta de um pelo outro. E aí, você tem um relacionamento e você está sendo oprimido por... resultado, não entendi. José, às vezes você está sendo oprimido porque você acha que o seu relacionamento não é bom por conta do mundo, por conta do pecado, porque o mundo passa uma imagem de relacionamento e você olha para aquela imagem de relacionamento e você fala, poxa, meu relacionamento não é do jeito que o mundo está pregando. Olha lá, eu vejo os artistas, só alegria, só alegria, só alegria, ele viaja e tá lá tirando foto em Cancún, nas Bahamas, tá tirando foto no safari lá na África, e o meu casamento aqui com problemas, eu não vejo dificuldades, eu quero assim. Ou talvez você está vendo ou está sendo manipulado pelo mundo dizendo que ser bonito é apenas parecer-se com algum artista de alguma televisão, de alguma revista, de alguma situação. E você nunca se considera se satisfeito ou satisfeita porque você está tentando correr atrás do vento, correr atrás de um padrão irreal, um padrão falso, um padrão mentiroso que o mundo coloca sobre você e você diz, poxa, eu não sou bonita. Poxa, eu sou feia, eu não sou bonita. Por quê? Porque você está escravizada por um padrão mundano, secular, perverso. E tem mulheres ainda casadas que caem nessa tolice. Já estão casadas, já têm os seus maridos. Muitas vezes seus maridos estão satisfeitos, estão contentes com ela, mas mesmo assim não conseguem ter uma autoestima satisfatória. Por quê? Porque estão escravas de um mundo que olha para ela e diz: você tem que ser desse jeito, dessa maneira, com este corpo, com este cabelo, com esta vestimenta, com estas atitudes, com estes apetrechos, e você não tem. E você, então, corre atrás do vento para se tornar aceitável, aprovada, segundo o mundo. É uma escravidão, ela dói, ela oprime, ela é desgostosa, ela é ruim. Eu poderia continuar com tantos fatores e tantas circunstâncias que o mundo oprime e o mundo tenta impor. Há pessoas, então, que na questão econômica estão absolutamente escravizadas pelo mundo. Absolutamente escravizadas. Ser pobre é maldição. Ser pobre é castigo para muitas pessoas. E eu não estou dizendo daquelas pessoas que estão frequentando igrejas de teologia da prosperidade. Não estou dizendo dessas pessoas, porque essas pessoas, infelizmente, já declaram isso abertamente. Eu estou dizendo de cristãos que estão em outras igrejas, em outras denominações, que com a boca diz, não acredita na teologia da prosperidade, mas em seus corações estão escravizados pelo padrão do mundo. Nunca estão satisfeitos com o carro que têm, nunca estão satisfeitos com a casa que têm, nunca estão satisfeitos com o ordenado que têm, têm um grande pavor de ter uma vida simples, estão morrendo de medo se tiverem ter que cortar gastos, se tiverem que tirar os seus filhos de alguma escola particular, de algum curso, estão morrendo de medo se tiverem que reduzir a qualidade da vida pessoal, do custo de vida, estão morrendo de medo de ter que cortar alguns caprichos. Por quê? Porque estão escravizados com um estilo de vida econômico mundano e secular. Estão escravizados, não conseguem ter paz. Por quê? Porque estão ali com um parâmetro mundano, um parâmetro secular de vida, de economia, de bem-estar social, que se perder, ai de mim. Aí você fala para mim, não, eu sou livre, o negócio de prosperidade é da Universal, prosperidade é na Mundial, é na Graça, prosperidade tá em outra igreja, eu tô livre disso. Mentira, não tá livre. Não tá livre. Ai de você, se tiver que vender o seu carro e comprar um mais modesto. Ai de você. Como dói no seu coração. Como dói ter que trocar de carro para mais modesto. Eu vou dizer que um monte de gente que passar por essa crise, alguns até que perderem emprego e tudo mais, teriam suas vidas economicamente restauradas e consertadas se me diminuíssem o padrão de qualidade de alguns dos bens que têm. Ou abrisse mão de alguns bens. Tem 2 carros, tem carro, tem moto, tem 3 motos, tem um monte de coisa. Mas não.
São escravizadas com um padrão mundano, com um padrão secular, com um padrão diabólico de, de estilo de vida, e não são livres. Tem que trabalhar, tem que sofrer, não pode abrir mão daquele patrimônio, não pode abrir mão daquela hora extra, não pode abrir mão daquele bico, não pode abrir mão daquele conforto, não pode abrir mão daquele capricho, não pode abrir mão daquele gasto. Por quê? Ah, não, se eu perder isso, eu não posso perder. Não, que isso, não, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que trabalhar demais, eu tenho que ter 2, 3 serviços, eu tenho que ter 2, 3 empregos, eu tenho que ter 2, 3 rendas alternativas, eu tenho que ter um monte de coisa. Por quê? Porque eu tenho que manter o meu estilo de vida caprichoso, carnal. E você está escravo, tanto quanto qualquer outra pessoa, mas você não sabe. E não consegue ter paz. Por quê? Porque o padrão que o mundo estabelece é elevado. Nunca pode perder. Nunca pode ser mais simples. É uma vergonha andar com um carro simples. Que eu andar com um carro mais simples, de vergonha. E coisas como essas, que são mensagens que não vêm de Deus. Porque Jesus diz, olha, a raposa tem os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você entende o que essa mensagem quer passar? Jesus está falando, olha, até os animais têm uma morada certa, têm um lugar para habitar, mas eu nem tenho um lugar para onde encostar a cabeça, tenho nada. Patrimonialmente falando, eu não tenho nada, eu sou pobre. John Wesley, a história vai dizer que a herança que ele deixou foi uma caneca. Uma caneca, imagina, eu morro aqui, a Camila vai olhar, poxa, o que você não deixou? Deixou uma caneca. Para nós é algo risível, é algo ridículo. Mas a verdade é que pessoas como essas, elas eram livres. Livres por quê? Livres em qual sentido? Livres no sentido de saber que Deus provê. Livres no sentido de saber que Deus há de sustentar. Livres no sentido de saber de que não precisam dessas coisas. De que não necessitam de ficar pegadas ou escravizadas nessas coisas. Mas que elas foram libertas. Elas foram libertas do medo da pobreza, foram libertas do medo da enfermidade, foram libertas do medo da solidão, foram libertas do medo do fracasso, foram libertas do medo das opressões ou das reprovações sociais, foram libertas de tudo isso. São livres. Não se preocupam mais com isso. A aprovação delas não vem do mundo. A satisfação delas não vem do mundo. O consolo e a riqueza delas não está nas coisas que a prata, que a ferrugem corrói, que a traça come, ou que os ladrões roubam. Não está nisso. São livres. Está livre. Que tenho eu na terra, senão a ti? Que tenho eu nos céus, além de ti? Não é nada. O Senhor é a minha vida. A Carla cantou, este é o meu respirar. Quem dera, e eu oro a Deus para que essa seja uma verdade na nossa vida. Será que Ele é o seu respirar? Será que de fato Ele é a sua prioridade? Será que de fato você foi liberto do mundo, dos caprichos do mundo, dos apegos do mundo, das vaidades do mundo? Será que você está assim, olha, pandemia? Não tô nem aí com essa pandemia. Eu tô pouco me lixando para isso, porque eu tô livre. Eu não vivo mais nesse mundo. A minha realidade é outra. A minha realidade é sobrenatural. Se eu ficar enfermo e morrer, Cristo me leva para os céus. Se eu perder patrimônio, Cristo vai me trazer o pão de cada dia que Ele prometeu. Se o mundo me reprovar, eu sei que Deus vai me aprovar. Se eu ficar só segundo o mundo, eu sei que Jesus Cristo estará comigo todos os dias, até a consumação certa. Estou livre. Não há nada que venha me apavorar, não há nada que venha me destruir, não há nada que venha a me levar ao pânico, porque eu estou livre disso. A bolsa vai aumentar, a bolsa vai cair? Pouco me importa se isso vai suceder. Pouco me importa. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele vai me sustentar. Eu sei que Ele vai me suprir. Ah, mas e se a situação vier a ponto de você ter que abrir mão do seu patrimônio e ter uma vida modesta? E daí? O que importa? O que é mais importante? Vida modesta ou vida íntegra? Vida modesta ou vida digna? Vida modesta, vida caprichosa ou vida íntegra? Vida caprichosa ou vida aprovada por Deus? É isso que importa.
Você tem que ser livre. Nós somos livres. Livres. Livres do mundo. Você é livre. Você deve viver essa liberdade. Viver essa liberdade dessas imposições mundanas. Viver essa liberdade contra o poder do diabo que te oprime, que mente contra você, que tenta enfraquecer a sua fé, que tenta enfraquecer os seus relacionamentos, que tenta enfraquecer o seu chamado, que tenta dizer que você não é ninguém, que você é um inútil, que você é um fracassado, que você é um débil, que você nunca vai conseguir vencer, que você nunca vai conseguir vencer o seu caráter, que você nunca vai conseguir vencer as dificuldades impostas pela vida, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Você é livre disso. Livre. Mas muitas vezes está vivendo debaixo dessas mentiras do diabo. Muitos dos meus aconselhamentos servem para levar luz, iluminar e trazer a verdade para pessoas que ainda estão crendo em certas mentiras do diabo, certas mentiras do mundo, certas mentiras do pecado. O pecado, será que você é livre do poder do pecado? Ou será que você está sendo escravo das artimanhas, dos vícios, dos desejos ilícitos, das preguiças, da falta de uma vida compromissada com Deus? Será que você é livre? Será que você está sendo livre? Ou será que existem algemas do diabo em suas mãos e você não consegue sequer folhear uma página da Bíblia? Será que tem algemas nos seus pés que impedem você de ir ao canto de oração e clamar a Deus? Será que o pecado tem colocado algemas na sua boca, impedido você de falar a verdade para quem quer que seja, de pregar o evangelho, de falar o que é bom? Será que o diabo tem colocado algemas nos seus olhos e os seus olhos só estão voltados para as imoralidades ainda, para a pornografia, para o pecado? Será que a sua mente está algemada pelo pecado e você só consegue julgar o próximo? Será? Será que você é livre? Será que nós podemos comemorar a verdadeira Páscoa, a verdadeira liberdade? Paulo vai dizer em uma das suas cartas em Corinto, falando, olha, Cristo é a nossa Páscoa e nós já estamos libertos, por isso sejam puros. Por isso sejam puros, arranque todo o fermento do pecado, arranque todo o fermento da iniquidade. Ou será que a murmuração está reinando? Ou será que você, homem, mulher, dentro de casa, está se manifestando como um demônio, como um ímpio? Ou você é livre? A Páscoa é um tempo de comemorar a liberdade que Cristo obteve para nós através da cruz do Calvário. É um momento de comemorarmos essa liberdade que nós temos em nossas mãos. E eu incito a você a praticá-la, a viver. Há muita gente que acha que é livre, como eu disse no início da pregação, mas não é livre. Está aprisionado. Está aprisionado debaixo do poder do diabo. Não consegue orar, não consegue ler, não consegue fazer o que é certo. Está aprisionado no poder do pecado. Está aprisionado nas mentiras do diabo. Está aprisionado num estilo de vida mundano. E é por isso que o seu salário é tão ruim. É por isso que a tua vida é tão ruim. Porque esses senhores, esses chefes, por assim dizer, eles não trazem um salário satisfatório para você. Você nunca ficará satisfeito quando o seu chefe for essas pessoas. Mas Jesus estava satisfeito. Mesmo não tendo casa, carros, coisas valiosas ou patrimônio, ele estava satisfeito mesmo quando pessoas estavam perseguindo. E assim também muitos personagens da Escritura que temeram a Deus e muitos personagens da história que confiaram e depositaram em Deus a sua esperança e foram de fato livres dessas opressões do mundo, puderam desfrutar de uma vida tão graciosa, tão cheia de paz, tão cheia de alegria. Paulo vai dizer, regozijai-vos no Senhor. Você consegue imaginar Paulo e Silas presos numa cadeia fétida, encarcerados, com correntes, talvez nas mãos e nos pés, e em meio a todo esse caos poderem louvar a Deus, poderem louvar ao Senhor, poderem glorificar a Deus? Olha que situação tão diferente da nossa. Olha que situação tão mais terrível do que a nossa. Ali não tinha alimentação decente, ali não tinha patrimônio, ali não tinha carro, não tinha vestimenta, não tinha dignidade, não tinha nada.
estavam presos, considerados socialmente falando como criminosos, como malfeitores, como pessoas dignas de serem lançadas na prisão. Socialmente falando, os jornais das cidades às quais Paulo estava preso poderiam talvez ser lidos: Paulo e Silas corruptos, bagunceiros, arruaceiros, criminosos, agindo contra as regras e leis da cidade, foram presos. E algumas pessoas lendo o jornal, até que enfim, esses malditos canalhas foram presos. Olha a reputação social de Paulo. Você acha que Paulo estava desse jeito? Silas estava desse jeito? Ai, o que estão pensando de mim? Nossa, que vergonha, estão pensando que somos criminosos. Estava livre. Livre, livre, livre do que os outros pensam, livre do que a sociedade pensa, livre do que os jornais pensam, livre do que essa mídia corrupta pensa, livre do que esse sistema satânico mundial pensa. Estava livre de tudo isso, estava pouco se lixando. Eles sabiam que viviam para Deus e que Deus era com eles. E a paz e o consolo do Espírito Santo podia invadi-los no meio daquela prisão e eles livres de todas essas coisas poderiam se alegrar. Essa é a liberdade que a Escritura traz. E por fim, a liberdade, ela não vai ser apenas uma liberdade neste mundo, de você viver de fato que Deus estabeleceu para a sua vida. Você de fato poder desfrutar e experimentar as coisas que Deus criou para nós e viver de maneira livre dessas opressões malditas que estão acabando conosco. Mas a liberdade da condenação, a liberdade da morte. E essa ressurreição manifesta de maneira gloriosa e poderosa. É na ressurreição, é na morte e na ressurreição que a vitória e a liberdade contra a morte, contra a condenação eterna é selada. Não temos razão para termos medo de morte, não temos razão para termos qualquer receio, porque somos livres deste mundo, somos livres da condenação eterna. Em Cristo Jesus, nós somos livres, sabendo que num piscar de olhos, nós estaremos nos céus. Num piscar de olhos, nós estaremos com Ele. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre do pecado. Não deixe mais o pecado dominar e governar suas atitudes, homem. Não deixe o pecado governar suas atitudes, mulher. Não deixe com que a murmuração, não deixe com que a preguiça, não deixe com que a ira, com que a imoralidade, não deixe com que a vaidade, com que o materialismo, com o secularismo domine sobre você. Não permita. Agora é uma ótima oportunidade, um ótimo momento para você ser livre. Não, a questão não é ignorar. Jesus diz: eu não peço para que você tire do mundo, mas que você livre do mal. Vamos trabalhar, vamos ter vida social, vamos ter relacionamentos, vamos. Isso faz parte, devemos cuidar bem dessas coisas. Mas devemos ser livres dessa perspectiva diabólica, dessa perspectiva mundana que viola os princípios da palavra de Deus, que nos leva a desejar coisas que a palavra de Deus sequer pede para que nós venhamos a desejar. Como está escrito, não desejem ser ricos. Ou, como está escrito, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Mas, infelizmente, o nosso coração tem sido bombardeado e tem sido levado para um outro reino. O reino da ambição, o reino da vaidade, o reino da carnalidade, o reino do mundo, o reino da moda, o reino dos prazeres, o reino das vaidades. E é por isso que em momentos como esse, o temor toma nosso coração. É por isso que em momentos como esse, nós ficamos tão incomodados, tão perplexos. Por quê? Porque tememos perder aquilo que amamos. Tememos perder aquilo que valorizamos. Tememos perder aquilo que é importante para nós. E muitas vezes, essas coisas que nós julgamos de tanta importância, de tanta relevância, não é nada. Seria o que Paulo chama escória, esterco, cocô. Coisas inúteis, coisas fúteis, coisas que não têm sentido. Eu posso dizer para alguns, olho no olho, de maneira clara, você sabe que você fica muito melhor consigo mesmo quando você faz o que é certo.
Marido, você sabe que você se sente muito melhor quando você honra a Deus, sendo um bom marido, bom pai. Você sabe. Você sabe que você se sente muito melhor quando você ora pela manhã e lê a Bíblia pela manhã, que você passa um dia muito melhor. Você sabe que você tem um dia muito melhor quando você não gasta o seu dia com futilidade. Estou dizendo para homem, para mulher, para jovem. Quando você não gasta o seu dia com futilidade, com coisa tola. Quando você gasta o seu dia de maneira irresponsável, inútil, servindo ao diabo, ao pecado, ao mundo, você termina o dia falando, nossa, meu dia não valeu nada, perdi o meu dia, enrolei, não fiz nada, não trabalhei, não orei, não li, não cumpri com um monte de atividade que eu tinha que fazer. Por quê? Porque você foi servo do pecado. Ah, e por que eu estou dizendo isso? Porque você já sabe o que é bom. Você sabe que é bom acordar pela manhã, ler a Bíblia e orar, e você sabe que o seu dia é bem melhor. Você sabe que é melhor ser uma esposa virtuosa e a satisfação que vem quando você age de maneira virtuosa. Você sabe, Mari, como é bom agir da maneira correta. Você sabe, jovem, como é bom quando você cumpre aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro. Você sabe porque você já experimentou ali a verdadeira liberdade, você já experimentou a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, a liberdade do pecado, a liberdade do diabo, a liberdade do mundo corrupto. Você já sentiu isso, você sabe que isso é bom. Você sabe. Você sabe o que eu estou dizendo. Você cristão de 1 ano, 5, 10 anos, você sabe o que eu estou falando. Agora eu pergunto a você, poxa, se você já sabe o que eu estou falando, qual é a dificuldade, então, de lutar e de viver essa liberdade? Qual é o teu problema? Por que que depois de tanto tempo você ainda é escravo dos seus vícios? Por que depois de tanto tempo você ainda é escravo dessas ambições carnais? Por que depois de tanto tempo você ainda é escravo desses medos? Por que depois de tanto tempo você ainda é escravo desses pecados? Por quê? Quando que você vai ser livre de verdade? Eu vou dizer a você, para Deus é muito fácil tirar você do Egito. É muito fácil, porque Deus usou pragas, sinais, prodígios, a sua glória, o seu poder, abriu o mar, fez coisas gloriosas. É fácil Deus tirar você do Egito, tirar você do mundo. Mas é difícil tirar o mundo de dentro de você. Demorou anos para Deus tirar o Egito de dentro do coração dos hebreus. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Há muito crente que faz anos que está dentro da igreja, mas do mundo não saiu do coração deles. Amam as coisas do mundo, valorizam as coisas do mundo, vivem segundo os padrões do mundo, vivem segundo as notícias do mundo, está perplexo com as mentiras da mídia, e ainda que se fossem verdades, não há razão para temer. Não há razão para perplexidade alguma. Mas está escravizado ainda. É escravo da língua. Bocuda, que ofende, que não cala a boca, que só usa a boca para amaldiçoar, para criticar, para julgar, julgando que fazendo isso é melhor do que os outros. Que é mais espiritual? Carnal. Quando vai ser livre desses vícios inúteis? Quando vai poder entender a paz que vai falar, é verdade que foi para a liberdade com que Cristo me libertou. Eu me libertei daquele homem fraco, covarde, mentiroso, duas caras, hipócrita. Faz anos que eu me libertei daquela mulher inútil, insensata, infrutuosa, fofoqueira, maldizente. Eu me libertei daquela. Ah, faz anos que eu me libertei desse mundo. Eu não vivo para o mundo mais. Mundo? Que mundo? Faz anos que eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Eu estou pouco me lixando se o mundo vai me elogiar, pouco me lixando se o mundo vai me gloriar, vai me glorificar, vai me enaltecer. Não, pouco me importando com essas coisas. Eu sou livre. Estou pouco me importando se esse mundo vai durar 10, 20, 40, 50 anos, 1000 anos, mas pouco me importando. Esse mundo é sujo, esse mundo é cheio de pecado, esse mundo é mentiroso, esse mundo queima comida, destrói comida apenas para manter preços.
fazendo com que pessoas pobres morram de fome. Esse mundo podia resolver o problema dessa pandemia muito mais rápido, mas não resolve porque não quer, porque é um monte de políticos e de midiáticos corruptos, verdadeiros canalhas que não têm interesse pelo bem-estar alheio, que não têm interesse pela vida das pessoas, usam a proteção à vida para estabelecer suas corrupções, suas mentiras, suas canalices. Esse mundo é podre. Eu não quero nada dessa porcaria desse mundo. Para mim que se exploda mesmo. Para mim que acabe isso de uma vez por todas. Essa corrupção maldita, esses líderes corruptos malditos que apenas têm apreço ao seu próprio poder, às suas próprias vaidades. É uma vergonha. Uma vergonha nós termos tantos medicamentos que podem trazer tanta saúde para as pessoas, mas apenas por interesses farmacológicos, industriais, econômicos, políticos, tais coisas não serem divulgadas, serem incentivadas. Esse mundo é podre. Não se apegue a esse mundo. Jesus já nos advertiu, o mundo jaz no maligno. Nós viemos este mundo não para criar raiz e eternizar aqui. Nós viemos aqui para conhecer a Cristo e fazer Cristo conhecido. Por isso, seja livre. Seja livre desse mundo. Seja livre desse desejo de viver nesse mundo. Seja livre dessa perspectiva mundana. Seja livre desse secularismo. Isso não presta. Você está apreciando uma porcaria. Você está apreciando esterco, como o apóstolo Paulo disse. Você está apreciando uma coisa inútil, uma coisa que está sendo dominada pelo diabo. Você está admirando uma coisa que já tem a sua condenação selada. Não admire este mundo. Não viva para este mundo. Não seja escravo deste mundo. Não se apegue a este mundo. Seja livre. Você está livre deste mundo para viver na eternidade com Cristo. Se preocupe com isso. Invista nisso. Pregue o evangelho, salve a sua família, salve os seus filhos, salve a tua casa, salve os teus vizinhos, salve os teus colegas de trabalho. Não perca tempo com essa porcaria desse mundo, não perca tempo com as tolices deste mundo, não perca tempo com as mentiras da mídia, não perca tempo com a perversidade, as vaidades, as corrupções tolas de títulos de graduações, de capa de jornal, com números de YouTube. É tudo uma mentira inútil, fútil, que não presta para nada. Seja livre. Seja livre. Essas coisas contaminam. Por isso tem tanta gente amarga, tanta gente com câncer avançado, tanta gente com o interior tão ruim, com o coração tão doloroso, tão obscuro, tão angustiado. Por quê? Porque esse mundo tá podre, tá se nutrindo muito do mundo, tá se nutrindo muito do diabo, se nutrindo muito do pecado, e o interior tá morrendo. Morrendo. Seja livre. Seja livre. Você é cristão, pelo amor de Deus, seja livre. Já passou da hora de você viver livre do pecado. Não, como disse aquela música que a Carla também cantou, quantas quedas eu já tive, mas não canso de lutar. Tropeço nós vamos ter, mas nós estamos livres. Estamos livres. Não é uma coisa que nos domina mais, é uma coisa que nos incomoda, sem sombra de dúvida, mas não nos domina mais. Seja livre. É hora de você ser livre. É hora de você não embaraçar mais com as coisas deste mundo. Você, agora é uma palavra aos obreiros, especialmente, você que é obreiro, você que tem desejo de ministério. Que negócio que é esse de ficar embaraçado com as coisas do mundo? O tempo está passando, o fim está chegando, e está cada vez mais embaraçado com as coisas do mundo, cada vez mais embaraçado em negócios, em cursos, em um monte de coisa que está tomando seu tempo, a sua mente, seu coração. Ah, mas eu quero garantir meu futuro, meu querido. Seu futuro já está garantido em Cristo Jesus. Ele vai te sustentar. Ele vai te suprir. Gaste a sua força, gaste o seu chamado. Viva o seu chamado. Seja um homem de Deus. Seja alguém que dê a sua vida pela causa. Seja livre dessas tolices do mundo. Viva para Deus. É hora de nós nos libertarmos dessas mentiras do mundo e vivermos a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa. Não uma Páscoa de boca para fora, não uma Páscoa de apenas ter saído fisicamente do mundo, mas uma Páscoa de ter sido liberto da morte, do pecado e do diabo. Seja livre, meu querido. Seja livre, meu irmão. É a hora. É a hora de você, de uma vez por todas, ser livre desse mundo corrupto e perverso, dessas tendências corruptas e perversas.
desses demônios que te oprimem, dessas mentiras que estão enganando o seu coração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.